Boa tarde. Eu hoje tenho a alegria e a honra de entrevistar ele que é mais do que um ator, mais do que um diretor. Ele é um teatrólogo, ele é um pensador do teatro brasileiro, ele é verbete das nossas enciclopédias de teatro e completou recentemente 83 anos de vida, uma vida integralmente dedicada aos palcos. Ele próprio diz que nunca fez outra coisa na vida. Nasceu em Guaxupé, Minas Gerais. Foi criado em Rancharia, estado de São Paulo. Chegou na capital paulista para estudar Direito, no Largo São Francisco, onde conheceu José Celso Martinez Correia e Renato Borghi, e juntos fundaram o Teatro Oficina. Apenas isso. Eu tenho a honra de conversar com o mestre Amir Haddad, que vai entrar daqui a pouquinho para dar esse dedo de prosa pra gente, com muita alegria, com muita irreverência, e com a leveza que lhe é particularmente peculiar. Temos aqui o Amir, maravilha, vou mandar o convite para ele. É história, vamos curtir. Alegria total. Olá, Alô, boa tarde, tarde, tudo bem? tudo Como é que ótimo. vai? Thiago Bessara, Amir Haddad, que honra, tudo bem? que luxo. Prazer, rapaz. Tudo Prazer, bem? prazer é todo meu, Amir. Que alegria. 83 anos recém-completados e eu ter a possibilidade de te celebrar. Graças a Deus, a Dionísio, a todos os deuses do teatro. Do teatro. É um pouco chato, viu, Thiago? Você fazer 83 anos, cheio de vida, cheio de vigor e imobilizado pela situação que nós estamos. Então, pô, você, da sua idade, você perdeu os 10 dias, tudo bem. Mas na minha idade, com vontade, perder os 10 dias é sacanagem. Tem uma Tem tanta coisa. contradição aí, né, Amir? Tem uma contradição muito acentuada nesse período difícil de reclusão nosso, né? Não sei se isso é contradição ou se é uma tragédia. É verdade. Aliás, para pegar essa onda do tema do tempo e dos 83 anos, eu te vi recentemente numa entrevista dizendo que para você a passagem do tempo já não é mais assim, mas é assim, quer dizer, é cíclica, não é mais linear, né? Como é que você sente isso? Por que é que você sente isso? A partir de quais experiências? Isso, quando eu fiz 80 anos, eu tinha uma sensação inexplicável. Aham. E eu falava, que coisa agora, eu vou fazer 86, 84, 91. Era muito esquisito e não combinava com nada que eu estava assistindo. Aí eu fui mexer em algum lugar e vi uma gravura na minha frente, Ouroboro. Ouroboro é a cobra que morde o próprio rabo. Aí eu entendi a sabedoria desse sinal milenar dos seres humanos. Então, é disso que se tratava, a cobra mordendo o próprio rabo. Você juntando todos os aspectos da sua vida, eliminando a questão do tempo que passa e vivendo o passado, presente e futuro num único lugar. E era muito forte, foi muito bom isso quando eu fiz 80 anos. Desde então, não está mais para contar linearmente nada. Né? Você sente na sua Isso vida aí. esse sentido de ciclicidade? As coisas de alguma maneira têm ciclos que vão se repetindo ou em formato espiral? Como é que. Não, não, não. Só esse dos 80 anos, a vida. Não várias vidas, a vida. Se ficar vários ciclos pequenos, fica bobagem, fica insignificante. Mas a vida é assim. Né? Entendi. Tem hora que a cobra morde o próprio rabo, é quando você une todas as suas experiências, da primeira até a última agora. Quando eu fiz 80 anos, eu comecei a lembrar de coisas
que eu tinha feito com 4, 5 anos de idade. Olha só. Então, realmente mordeu o rabo. Entende? Ouro. Então, eu integrei os tempos da minha vida. Parei de botar o pé, né? Ficou tudo igual. Foi muito legal. Foi muito legal. Linda. Eu vi você falando também sobre o teatro ser a prova da esperança humana. Enquanto houver teatro, há esperança. Eu acho isso tão poético, Amir, tão bonito. Queria que você falasse um pouco sobre essa percepção. É uma coisa, a gente pode falar assim, enquanto houver teatro, haverá esperança. Porque é a mesma coisa que dizer que não é possível fazer teatro sem esperança. Ninguém sem esperança pode fazer teatro. Há sempre na cabeça de quem faz teatro uma utopia. Não dá para fazer teatro sem uma utopia na cabeça. Você está sempre pensando o mundo, o futuro, o passado, o presente, de uma maneira diferente. Você está sempre imaginando um mundo diferente, um mundo melhor. Você não pode fazer teatro com uma cabeça mesquinha. E todas as pessoas que foram fazer isso fizeram mau teatro. E nem se deram bem do teatro, nem o teatro se interessou por ela. Porque não é essa a natureza do teatro. Claro. O teatro é uma perpétua transformação, é movimento, é sempre o anúncio de um tempo que há de vir. Claro. Então, você consegue sair do tempo que você está e viver outros e outros tempos, outras e outras realidades, dentro da mesma realidade. Então, você tem que estar sempre sonhando com um mundo melhor. Sem esperança, não dá para fazer teatro. Sim. Algumas pessoas, e até algumas pessoas que fingiam que não tinham esperança e faziam teatro, afirmavam a sua descrença e faziam teatro em cima dessa descrença. Não deram certo, fizeram um teatro horroroso. Você não pode afirmar distopia e fazer teatro. Você só pode fazer teatro com uma sensação, uma noção forte de utopia. O teatro é uma utopia. O teatro é a possibilidade de todos os seres humanos se entenderem no mesmo lugar, na mesma hora, sem distinção de nenhuma espécie, nenhuma. Qual seria então, é o melhor momento. A sua utopia hoje, aos 83 anos no teatro, Amir? Não, a minha utopia é o teatro. Eu não tenho uma utopia. Eu desejo um mundo melhor, eu desejo uma vida melhor, desejo uma opção de coisas. Eu desejo, por exemplo, eu queria tanto com 83 anos ter uma conta do banco fartíssima que me despreocupasse do aluguel no final do mês. Tem uma porção de pequenas utopias, né? Mas eu sou uma pessoa especialmente privilegiada pelos deuses do teatro. Eu tenho 83 anos, desde os 65 que eu faço teatro e nunca fiz outra coisa na minha vida. Eu, desde que eu comecei a sobreviver por mim mesmo, sobrevivo do teatro. Então, nunca fiz outras coisas, entende? Eu costumo dizer, num gesto de loucura, que teve uns 2 ou 3 meses, lá pela década de 70, que eu vendia maconha. Mas aí eu já era do teatro, era uma complementação de renda, entende? Então, e todo mundo vendia, porque o crime não estava organizado. A maconha era um produto que tinha um mercado fantástico. O Estado moralista, em vez de pegar e organizar, e vender, e fazer uma coisa legal, ignorou. Claro. Enquanto os traficantes não pegaram para vender, a gente vendia. Todo mundo vendia maconha para todo mundo ir para dentro. Era quase que uma derivação do teatro, né? Então, durante os 2 ou 3 meses eu fiz isso, mas eu já fazia teatro. Olha, eu só vou te pedir uma coisa, te pedir um favor. Se você puder centralizar isso, exatamente, que eu não estou te enxergando direito. Agora sim, agora você está centralizado. Aí eu vou falando, vou esquecendo e vai saindo de foco. Tudo bem. Então, me diga uma coisa. Todo mundo que estuda teatro, que conhece a história do teatro brasileiro, obviamente conhece a sua carreira. Você é um verbete, você é incontornável. E a história do Teatro Oficina igualmente. O que eu queria saber é se quando nasceu o Teatro Oficina,
pelas suas mãos, pela do Zé, pela do Renato, se de alguma maneira vocês já tinham a intuição de que estavam fazendo história ou se isso era algo completamente desprovido de pretensão. Não, de jeito nenhum. A gente tinha noção de que a gente queria fazer teatro. E acho que tinha principalmente a nossa utopia, ao fazer isso, era escapar da faculdade de Direito, que nós éramos colegas de banco de escola, odiávamos o curso de Direito que a gente fazia e precisava encontrar um derivativo, uma outra coisa para fazer, que aquilo não era vida. Então, de repente, apareceu o teatro na nossa vida. O Zé Celso sempre já escrevia para teatro. O Renato Borg já era ator, já tinha feito algumas experiências de teatro. E aí eu entrei nessa, porque a gente resolveu fazer uma peça. Eu nem sei porque o Renato Borg, do Colégio São Bento, em São Paulo, ele falou, olha, eu tenho o Teatro São Bento do meu colégio, eles emprestam para a gente fazer uma peça. Vamos fazer? Eu tinha feito, eu já tinha feito alguma coisa de teatro, não sei se eu já tinha feito a peça do Zé Celso, não tinha não. A primeira peça que eu dirigi da minha vida foi essa do Colégio São Bento, era a Cândida, do Belo Shaw. E até hoje eu tenho a impressão que eu ainda não sei sobre o que é essa peça. Eu era muito novinho e tinha um papel bom para o Renato Borg, tinha um papel bom para outro amigo nosso, tinha um papel bom para duas colegas nossas de faculdade, e para mim não tinha papel. Aí o Renato Borg falou assim, você dirige. Pronto. Aí eu dirigi. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha dirigido, ninguém se esbarrou, nada. Eu me revelei de cara um bom diretor de trânsito. Entende? Mas as pessoas gostaram do espetáculo, de cada ator, disseram que nós éramos um diamante bruto a ser lapidado. É isso. Quando é que vocês tomaram consciência de que o Oficina era um poder histórico para o país? Meu amigo, eu acho, eu nunca tive essa noção. Eu acho que o Zé Celso, que ficou porque eu saí, logo 2 anos depois eu saí. Sim. E o Zé Celso é que ficou dirigindo. Eu acho que ele tinha essa ambição mais clara na cabeça do que eu. Uhum. Eu acho que ele tinha mais ideias do que seria o grupo de teatro, de que teatro ele queria fazer. Eu não tinha nada, eu só queria fazer teatro. Então eu saí da oficina, fiquei um pouco avulso dirigindo peças, e ele continuou. Eu acho que ele deu vida a esse sonho. Né? Ele alavancou a oficina. Mas o fato de eu ter dirigido as 2 peças dele, Vento Forte para Papagaio Subir, Cubadeira, que foi o primeiro espetáculo importante da oficina, foram muito importantes para fortalecer o nome do grupo. Porque com a Incubadeira, nós ganhamos vários prêmios dos festivais nacionais de teatro de estudante. Uhum. Eu de diretor, o Renato Borg de ator e o Zé Celso de autor. Isso, quando a gente voltou para São Paulo com todos esses prêmios, a gente estava com uma fama muito grande. As pessoas diziam que nós éramos o tablado de São Paulo. Olha que coisa. Então, a gente já foi o tablado de São Paulo. Maravilha. E aí, a vida seguiu, eu segui meu caminho, o Zé Celso seguiu o dele. Uma coisa é certa, viu, Thiago? Não cabíamos, eu e o Zé Celso, dentro do mesmo grupo. Não. Nunca brigamos. Não tinha lugar para 2 diretores, eu e ele. Não dava. E de alguma maneira, o grupo era pequeno para tudo isso. Que já tinham 2 cabeças muito poderosas em termos de concepção, não é? Não chegava a ser concepção, mas de ambição, de inquietação, de inteligência, de ocupação de espaço. Não éramos 2 pessoas quaisquer.
Então, duas lideranças, o grupo que só tinha o Renato Borges. Assim. E Então, isso ficou claro entre vocês e não gerou nenhum tipo de desavença? Foi tudo tranquilo? foi. Foi, foi, foi. A gente não teve nenhum entrevero, nenhum. Mas eu passei 4 anos sem falar com o Zé Celso e com o Renato. Por quê? Eu fui fazer meu teatro, eu fui para Belém do Pará trabalhar, me afastei dele. Ah, entendi. E aí fiquei trabalhando e ele fazendo oficina. Depois eu fui para os Estados Unidos, ganhei uma bolsa de estudo, fui para os Estados Unidos. Isso 4 anos depois da fundação da oficina. Quando eu voltei dos Estados Unidos para São Paulo, alguém me falou: o Zé Celso disse que estava esperando você voltar porque ele queria falar com você. Eu fiquei contente, eu falei, ele quer falar comigo, eu estava rejeitado, achei que ele não queria. Que bom, eu vou lá. Fui correndo lá no teatro, eles me receberam muito bem, me abraçaram, me beijaram, reatamos os nossos laços afetivos, e ele seguiu a vida dele com o Teatro Oficina, e eu segui a minha. Né? Logo eu estava em Belém do Pará, eu trabalhava na Escola de Teatro da Universidade do Pará, e na volta, que eu deveria voltar para São Paulo, não voltei para o Rio de Janeiro. Uhum. Foi uma coisa ótima, porque não ia caber também eu e o Zé Celso em São Paulo. Eu falei, não dava. São Paulo era pequeno para mim e para ele. Qual foi a importância E ficou ótimo. Desculpe. Hein? Qual foi a... Não, ficou ótimo. Ele fica com São Paulo e eu fico com o Rio de Janeiro. Está resolvido. Qual foi a importância de Belém do Pará na sua formação e na sua carreira? Você está perguntando isso porque você quer saber ou porque você já ouviu eu falar? Porque eu quero saber. Definitivo. É porque eu sempre falo isso e afirmo muito isso. Absolutamente definitivo, Thiago. Mudou? Eu pensava que o Brasil era o Gigeto e o teatro que eu fazia. Não ia além dos teatros da Bela Vista e o Gigeto ali perto. Para mim, o Brasil era isso. Não podia ver outro lugar. Não imaginava outro lugar, não imaginava outro país, não imaginava nada. A realidade do Brasil profundo, né? E a gente, jovem, isolado no Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, o resto não existe, não existia para mim. Daí, quando eu estava já meio apertado em São Paulo, porque eu ainda não tinha o Rio de Janeiro, estava eu e o Zé Celso em São Paulo. Ele na oficina e eu dirigindo algumas companhias de teatro profissional avulsamente. E eu não me sentia confortável. Quando apareceu esse convite para uma pessoa que quisesse passar 1 ano em Belém do Pará para dar um curso lá para a universidade de iniciação ao teatro. O casal Benedito Nunes e Maria Silvia Nunes, que eram meus conhecidos, diretores de um grupo de teatro, Norte Teatro Escola, a quem eu já conhecia dos festivais de teatro do Pascoal. Eles me convidaram, perguntaram se eu não queria ir. Eu acho que eles já tinham perguntado a várias pessoas, ninguém queria ir para Belém do Pará. Aí em São Paulo, todo mundo achava que era uma loucura. Eu não sei se ele ainda existe, um professor chamado Paulo Mendonça. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo, sim. Paulo Mendonça, você já ouviu falar dele? Ele era professor da Escola de Arte Dramática. Não. Ele era bem mais velho que eu, já deve ter morrido. O Paulo Mendonça falou assim para mim, mas você vai para lá, não tem condições sociológicas em Belém do Pará para fazer teatro. Ó, paulista como é foda, né, rapaz? Não tem condições sociológicas, ele falou. Sociológicas, não tem condições sociológicas para fazer teatro da Amazônia. O que vem a ser ter condições sociológicas? Sei lá, eu nem perguntei, eu falei, mas eu estou indo. Eu estou indo. E fui, e já quando o avião sobrevoou a cidade, já começou a mudar a minha vida.
Isso depois de passar 3 horas sobrevoando a floresta amazônica, né? É uma coisa louca. Quem só conhecia o jiu-jitsu, né? Pois é. Passar por aqui. Aí sobrevoou a cidade, aterrissou. A hora que eu cheguei da cidade, meus amigos me esperaram, o professor Benedito Nunes e a Maria Silvia, me levaram para a casa deles, onde eu morei os 2 primeiros anos que eu fiquei em Belém do Pará. Já começou a mudar tudo. Começou a mudar tudo, era diferente demais. Começou a dar pânico, me dar medo. Eu não conhecia nada daquilo. Nem Eu vivia num apartamento pequenininho. O quarto que eu morava no apartamento era um quarto alugado, quarto de empregada alugado de uma senhora que alugava o quarto. Eu morava nesse quarto e saí aí de São Paulo, fui para lá, chego lá naquela imensidão, e aí de noite eu cheguei, jantei, aí de noite nós saímos para ir visitar a escola de teatro, onde ia ter escola de teatro, e ver os alunos que iriam trabalhar comigo. Muita chuva, em Belém chove é demais, verdade. e eu saí da casa deles pisando na grama molhada, o barulho de sapo, quá, quá, cri, cri, barulho enorme, escuro, pouco iluminado. Eu ainda perguntei para minha amiga, falei, Maria Silvia, a gente se acostuma com isso? Ela falou, não, nunca. Foi uma coisa, um toque de realidade que tirou da minha cabeça qualquer fantasia. Não, Você ela não se foi maravilhosa. acostumou. Eu não me preocupei mais com isso. Ah, entendi. Você está entendendo? Não é um caso de acostumar, é se adaptar e levar a vida como fosse. Mas foi muito bom porque eu falei, amanhã eu vou estar legal. Não tem isso. Eu já estava lá. Ela sempre foi maravilhosa, essa minha vida. Ela morreu há pouco tempo. A melhor amiga que eu já tive na minha vida foi a Maria Silvia Nunes. E ficamos muito amigos lá por causa disso. Eu morei 2 anos na casa dela. Ela falou, nunca. Aí eu fui embora. Fui lá, tive meu primeiro encontro com os alunos, que seriam os meus alunos. Eu tinha idade para ser igual a eles, eu tinha 24 anos, Novo, 23 para 24 anos. muito novo. Muito novo, muito novo. E fiquei lá, implantei a escola, era um ano só, deu certo, eu repeti mais um ano, e implantei a escola de teatro da Universidade do Pará, formei a primeira turma da escola de teatro da Universidade do Pará, me sinto responsável Claro. muito fortemente pelo desenvolvimento cultural daquela região, estimulei muito as pessoas a fazerem coisas, me somei ao movimento cultural da região. Não posso falar da Amazônia, porque a Amazônia é muito grande. Então, Manaus, eu não consigo, era lá do outro lado. Mas ali em torno de Belém, aquela região, foi muito forte. E conhecer esse Brasil que eu não conhecia me modificou demais, demais. Eu fui entendendo o que era o Brasil, o que pode ser um brasileiro. Comecei a entender que teatro que eu queria fazer, o que era isso. Comecei até a pensar mesmo em estudar teatro. Eu falei, eu vou ter que aprender, já que eu vou ter que ensinar, é bom estudar um pouco. E foi bom porque estudei, aprendi, abri os livros e fui vendo que eu levava jeito para a coisa, para essa coisa magnífica que abriu dentro de mim, ser professor. Sim. Eu só era um diretor. Entendi. Lá me abriu a possibilidade de ser professor. E é uma aba outro universo larga da minha vida, entende? Muito bem. E a gente está falando do Brasil interiorano, de um Brasil real, se a gente quiser usar um termo que o Machado de Assis usava, né? No entanto, você veio de Guaxupé, Minas Gerais, onde nasceu, depois foi criado em Rancharia, que é interior de São Paulo, e as pessoas de alguma maneira associam o homem do interior
Há uma imagem, vamos dizer, mais tradicionalista ou mais conservadora. No entanto, há tantos exemplos no Brasil de pessoas que vêm do interior, e não da urbe propriamente dita, e que são criadores vanguardistas, e você é um exemplo disso. Como é que você enxerga? Você acha que o interior, de alguma maneira, te moldou para ter uma mente mais aberta ou não tem influência nenhuma? Enfim, você acha que essa relação se dá como? Eu acho que, eu acho que isso tem a ver, sim, viu, Tiago? Porque eu fui criado absolutamente fora de qualquer regra, de qualquer moda, de qualquer orientação, de qualquer academia. Criado totalmente livre. Então, eu não tinha compromisso com coisa alguma. Não fui, não fui orientado para nada. Então, fui muito livre, mas até os 14, 15 anos. Aham. Com 15 anos, eu fui para São Paulo. Mas eu já tinha essa liberdade e esse sonho de ir para lugares maiores. Porque todo garoto, filho de classe média do interior de São Paulo, queria estudar fora, queria estudar numa grande capital, como São Paulo, uma grande cidade, e queria fazer uma carreira. Igualmente eu. Eu queria estudar fora, eu queria ser diplomata, eu queria ser psicanalista. Nunca pensei que eu queria ser teatro, entende? Mas aí, somando psicanalista, diplomata, e tinha gente que falava que eu parecia padre, deu os três juntos, tomou, deu teatro. Entende? Aí acabou dando teatro. É quase um celibato, Fui, não é? é, fui para a faculdade de Direito, que também não tinha física, não tinha química, não tinha nenhuma matéria que me possibilitasse a minha vida. Não tinha matemática, Pois é. entende? Então, a gente precisava estudar uma língua, estudar latim, as ciências humanas, que eram muito mais compatíveis com a minha maneira de ser. Então, eu fui para a faculdade de Direito. Eu não tinha muita pretensão de ser advogado, mas eu tenho 4 irmãos da família, são todos advogados. Ah, é. É a maneira mais fácil de ter um diploma, na época, o diploma de curso superior, sem precisar estudar muito. Entende? Olha, Entende? dando um salto no tempo bem grande, como é que você veio futuramente a trabalhar com Ney Matogrosso? Eu soube que vocês trabalharam juntos. Como foi isso? Ô, cara, nesse período em São Paulo, que eu estava trabalhando em São Paulo, o Ney é de São Paulo, a gente se conhecia. Era, então, tinha uma ligação com ele. E eu fui trabalhar com a Ruth Escobar, e eu ia fazer para a Ruth Escobar uma adaptação, eu acho, dos Lusíadas, Uau, de Camões. uau. E eu estava com vontade, eu queria fazer, acabou não dando certo. Uhum, Mas nesse período, o Ney veio trabalhar comigo. Ele era artesão, uhum. então ele ia fazer as sandálias, objetos de couro, essas coisas do espetáculo. Ele ainda não tinha a opção de cantor estabelecida, né? Depois ele, depois ele avançou muito depressa, né? Mas nós ficamos com essa ligação desde cedo. E eu sempre interessado nele e ele em mim. Tanto que quando ele foi fazer o primeiro show dele no Rio de Janeiro, no Canecão, ele me chamou para dirigir. E eu chamei uns amigos meus e falei assim, olha, eu quero vocês como testemunha. Eu vou dirigir o show do Ney Matogrosso. Prestem atenção, eu vou botar ele em órbita. Ele vai subir e não vai descer mais. Tamanha certeza, segurança que eu tinha daquilo que eu estava fazendo. Eu fiz com ele o roteiro do espetáculo, dirigi o espetáculo, orientei ele sobre como fazer, como se comportar. Ele usava a cara pintada, eu tirei a pintura da cara dele, botei uma máscara na mão, entende? E ele deslanchou. Ele deslanchou. É uma coisa que eu gosto de que faça parte da minha biografia, ter participado com o Ney Matogrosso do crescimento dele.
Uma carreira absolutamente brilhante, vanguardista também. Muito, muito. Uhum. Descendo de um jeito difícil, propondo a identidade dele, sem nenhuma concessão, fazendo tudo aquilo que ele queria fazer e cantando lindamente com uma voz que ninguém esperava que fosse a voz que pudesse fazer sucesso, né? E faz. Bom, dando outro salto, como surge a ideia, o conceito? Eu sei que já vem de antes da fundação do grupo Tá na Rua. Essa relação com a rua, que é tão importante no seu trabalho, né, Amir? Definitivo. É, No seu trabalho e eu acho que para nunca, você como ser humano também, né? como ser humano, é tudo. Foi tão importante quanto ir para Belém do Pará, tão modificador. Ô, Tiago, eu não arquitetei, eu não planejei, e eu não tinha nenhuma perspectiva de fazer teatro de rua. Na Aham. verdade, eu nem sabia o que era isso, teatro de rua, e nem tinha teatro de rua no Brasil. Entende? Então, não era um projeto, um sonho meu, vou fazer um grupo, eu vou trabalhar, fazer o teatro, vou levar o teatro das ruas. Nunca, nunca mesmo. Nunca fui messiânico. Nunca pensei em levar cultura ao povo. Jamais, jamais. Eu tinha questões sérias com a cultura que eu fazia, entende? Que representava um grupo social a quem eu me dirigia e tudo. E eu tinha a sensação que essa cultura que eu fazia era igual aquela bolinha de carne que a gente dá para cachorro com veneno dentro. Sabe, antigamente davam isso, chama bolinha. Faz uma carne bonitinha, põe um veneno dentro e joga para o cachorro. O cachorro devora aquilo, logo depois está bom. Uhum. Então, eu tinha essa sensação que a cultura, apesar de ser suculenta, saborosa, ter um aspecto maravilhoso, ela pode ser muito envenenadora, porque ela tem conteúdo ideológico muito forte, Certo. entende? Ela estabelece formas de dominação, ela não é libertadora, ela era impositiva. Então, eu não fui para a rua levar a cultura para o povo. Eu não, no show não fui messiânico, não tinha nenhuma tarefa salvadora, de jeito nenhum. Na verdade, eu, eu fui para a rua porque eu estava morrendo à míngua dentro do teatro que eu estava fazendo. Sim. Eu precisava de uma alternativa, eu precisava respirar. Eu já tinha abandonado os palcos, eu já tinha abandonado as plateias, já tinha abandonado as arenas, já estava jogando meu teatro para qualquer lugar. Eu tinha descido do palco e feito teatro da plateia, botado a plateia no palco. Eu estava fazendo o que era possível, eu estava quebrando as paredes laterais. Entendeu? Eu falo, não é esse lugar aqui, não é esse o espaço. Eu estou confinado dentro do espaço que eu achava que era absolutamente ideológico. Claro. Não era histórico teatral, era ideológico. Esse lugar do teatro foi construído pela ideologia da classe social que o frequenta. Sim. Entende? E a linguagem que se desenvolve lá dentro, os valores que estão lá dentro, são carregados dos valores dessa classe também. E eu num processo de rompimento muito grande com isso tudo. Entende? Eu não cheguei a jogar fígado na cara da plateia, como o Zé Celso fazia no Roda Viva, você está entendendo? Uma época de muita agressão, os atores desistiam para bater no público, né? Sim, sim. Agredir o público, falava, vai embora, vocês são burros, vocês são ignorantes. Todo mundo com ódio da plateia, eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso porque eu sempre quis ser amado pelo público, sempre amei a minha plateia. Sim. Mas eu não queria ficar naquele confinamento ideológico que era a sala arquitetura, a sala italiana de teatro. Você acha que, de certa Aí comecei a maneira. espernear muito, fui para um lugar, fui para o outro, e finalmente o único lugar que me faltava experimentar era a rua. Claro. Você acha que, de E certa maneira, o aí teatro é filho muito mais da história do que da ideologia, não é, Amir? eu sempre falo isso. O teatro é filho da história, não da É ideologia. filho da história. E eu querendo reconectar com a história o meu afeto pelo teatro, a minha ancestralidade e tudo isso. Uhum. Querendo que
a história realimentasse, porque o meu compromisso ideológico com o teatro era absolutamente esgaçado, destruído. Eu não podia estar afinado com o pensamento daquela burguesia que tinha botado a ditadura no poder, que apoiava o general Médici, que Claro. fazia todas essas coisas. E eu falava, eu não posso fazer um teatro que agrade ao general Médici. Não posso ele ir no meu espetáculo e gostar de uma comédia de adultério que eu estou fazendo. E ele dando risada do feidor. Você está entendendo? Sim. Eu não quero fazer isso, eu preciso descobrir uma coisa que ele odeie. Então, é, nesse movimento, eu fui abandonando tudo, eu não podia compactuar. E tem que pensar que era um período ruim da vida. Foi um 68, foi o golpe. Até 64, eu vivi coisas maravilhosas. A década de 60 foi uma coisa muito importante. Tanto que estamos aí, eu, o Zé Celso, a música brasileira nova, o cinema brasileiro, Tudo. tudo veio de final dos 50 e início da década de 60. É. Então, com esse impulso, nós atravessamos a década de 60. Chegamos até 68 com muito gás e bem estruturado, psicologicamente, intelectualmente, politicamente, afetivamente, amorosamente, Claro. tudo. A década de 70, ela proporcionou isso tudo para a gente. Eu agradeço ter sido uma pessoa que amadureceu na década de 70. Então foi muito bom, mas chegou 68, veio a porrada, não é? Aí Veio a sim. porrada forte. E aí fechou demais. E a gente foi tentando atravessar de 60, 70, a década de 70 foi uma época em que a gente teve que usar luz baixa. Eu digo, sob neblina, use luz baixa. Então, em plena ditadura, governo Geisel, governo Médici, entende? Fala, não dá para você ficar acendendo o farol da neblina que vai te cegar. Você não vai enxergar nada, é luz baixa, devagar. Então, foi uma época em que eu me dediquei a aprender muitas coisas. Eu era professor, sempre fui professor. Fui professor da Unirio, fui professor da Universidade do Pará e era professor da Escola de Teatro Batista Pena, aqui no Rio de Janeiro, que me garantiu o salário. Eu sou aposentado como professor de escola de teatro de segundo grau. Não chega a ser uma aposentadoria universitária. Não paga meu aluguel. Mas a aposentadoria que eu tenho é essa. Sim. Como é que você vê hoje em dia a questão da virtualização do mundo e, consequentemente, do teatro com tantas lives e todas essas coisas? Eu tenho que dizer que eu não posso tomar isso como uma tendência das artes do mundo, da cultura no mundo, porque não é da cultura nem das artes, é uma contingência. Uhum. Isso é uma merda de um vírus da puta que está enchendo o saco da gente. E é só por isso que a gente está assim. Porque eu não, ninguém pode prescindir da fisicalidade. Verdade. Ninguém pode pensar em nada fechado dentro de si mesmo, dentro da sua casa. Entende? É, é, a gente está impossibilitado de conjugar os verbos transitivos. E é essencial conjugar os verbos transitivos. O principal deles é amar. Amar é um verbo transitivo. Nós estamos muito isolados, muito impedidos de ter qualquer trânsito de uma pessoa para outra. É verdade. Então, eu acho que isso é passageiro, eu acho que isso vai passar, tem que passar, eu tomara que passe, eu acho que já demorou muito mais do que deveria, eu estou com o saco cheio de estar na minha casa, falando com você por aqui, e não está vendo ninguém, não vou para a minha escola, não estou dando as minhas aulas, não tenho contato direto com os meus atores, com os meus alunos, não estou fazendo teatro das praças e ruas das cidades do Rio de Janeiro, Uhum. então eu estou sem fisicalidade. E a fisicalidade é uma coisa Tá travando um
bocadinho. Ver se ele melhora. E ator não tem corpo, é do pescoço para cima, do pescoço para cima. E eu lutava muito com os meus atores, eu apalpava eles estavam representando, eu passava a mão na bunda deles, entende? Mas aí o que é isso? Porra, cara, te toca! Era só do pescoço para cima. Então eu sempre catei muito a fisicalidade. A fisicalidade é essencial para mim, para todo mundo. Para Sim. todo mundo. Você Então, está me ouvindo bem, Amir? A gente está eu travando um pouquinho aqui. A imagem não está muito boa. Você está me ouvindo bem? Está travando um pouquinho, Amir. Você está me ouvindo? tá, 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 tá. Vou... Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Eu te ouço aos poucos. Agora está melhorando. Agora melhorou a imagem e o som. Eu estava falando, então, da fisicalidade, né, do ator, não é? Eu sempre busquei o ator de corpo inteiro, sempre busquei o contato físico. É sempre essencial, essencial. Então, o meu teatro é o teatro da fisicalidade. Sim. E o teatro que eu fazia, o teatro, os atores só tinham boca e pescoço e cabeça. Daqui Então, pra eu cima. trabalhei muito, eu trabalhei muito para dar fisicalidade aos meus atores, e ainda trabalho. Os meus atores só vão pegar em texto depois de muitos anos de trabalhar, dançar muito, fazer manifestação e improviso coletivo, muita música, muita roupa, muito objeto. Só lá para o final que eles começam a colocar o texto, que é um dado racional muito poderoso, que às vezes mata a fisicalidade. É Então, verdade. eu trabalho muito com eles em cima dessa fisicalidade. Quando o meu ator chega no texto, ele já tem muita maestria sobre o seu corpo. O verbo estar, né? Conjugar o verbo estar. Encontrar o Então, equilíbrio entre as duas instâncias. Não pode a balança pesar só para um lado ou só para o outro, não é? porque o ser humano é esse equilíbrio, né? Mas a gente Exatamente. vê o teatro do corpo do ator não existia. Agora já é muito mais. Mas foi um movimento grande, a década de 70 inteira, recuperar essa fisicalidade até chegar nos anos 80. Quando eu chego nos anos 80, eu já tenho um grupo que trabalha na rua e dança na rua, que Exatamente. atravessou a década de 70, eu atravessei a década de 70 questionando isso, trabalhando muito em cima do que é esse ator, do que é o Uhum. teatro. Uhum. Eu passei a década de 70 estudando Shakespeare e estudando Brecht. Eles me salvaram. Duas pessoas que me salvaram durante a pior fase da ditadura brasileira. Uhum. Você se considera uma pessoa religiosa? É uma pergunta boba, mas resolvi fazer. Não, religiosa não. Houve uma época, agora eu nem falo mais disso, porque eu falo, não, eu me sinto um homem de Deus, mas não me sinto um religioso. Agora É, nem me sinto um homem de Deus, nem um religioso, mas eu sou muito ligado à cultura religiosa. O meu trabalho, o meu teatro, ele se sustenta sobre três colunas: o carnaval, o futebol e a cultura religiosa. sim. Eu não posso pensar de jeito nenhum cultura religiosa, principalmente a cultura religiosa brasileira, com a força enorme dos Muito. rituais africanos, dos orixás, de toda os milênios do candomblé, entende tão forte. Então, eu não dispenso isso de jeito nenhum, assim como também a cultura religiosa da Igreja Católica, entende? Cristã brasileira. Eu não trabalho com os conteúdos da burguesia protestante. Sim. Entende? Então, a religião evangélica não contribui em nada pelo meu teatro. Pelo contrário, o pensamento, a ética e a estética, e a moral hipócrita da burguesia evangélica
elas prejudicam o teatro. E tem um teatro que é feito em cima desses valores. É tão falso, tão hipócrita, quanto um pastor de Bíblia na mão fazendo pregação e tendo uma vida horrorosa. É isso mesmo, exatamente. Eu abomino. Eu abomino, jogo fora, não quero saber, mas tenho muito contato com a cultura religiosa popular. Os meus atores dançam, o meu espetáculo na rua eu chamo de gira, e os meus atores não representam, eles manifestam. Que lindo. Entende? Então, a gente trabalha com esses valores. Maravilha. E a ancestralidade da cultura religiosa africana tem uma explicação para mim sobre o ser humano muito melhor do que qualquer visão cristã, né, do ser humano. Então, eu prefiro a cultura religiosa africana. Mas gosto das cerimônias religiosas da igreja, né? As procissões, a missa, os acontecimentos. Eu fui criado dentro disso. O teatro que isso tinha me fascinava muito, desde que eu era pequeno. É muito teatral também. Eu ficava vendo eu numa procissão, vendo a estátua do Cristo carregando a cruz, chegando para encontrar a mãe dele, outra estátua do outro andor, tudo balançando nas costas dos carregadores, e ao mesmo tempo era um impacto dramático fantástico para mim, que ele via com a cara cheia de sangue e ela tinha um punhal enfiado no coração. Aquilo era bonito demais. Então, essa coisa eu carrego dentro de muito, muito mesmo. Eu não perco o sentido religioso do ritual teatral. Você é uma pessoa que pensa na morte? Não, eu nunca pensei. Agora, esses dias que eu estou trancado aqui, é uma merda, você começa até a pensar nisso, né? Penso na morte, não que eu vou morrer, penso assim, porra, eu tenho pouco tempo de vida, que sacanagem é essa de viver esses últimos anos que eu estou cheio de potência, tanta coisa para fazer, não posso perder tempo, porque não dá tempo para perder tempo, e agora tem que ficar preso aqui. Isso aí me enche bastante saco. Você acredita numa outra dimensão, numa outra vida? O que é a morte para você? Ih, travou de novo. Vamos esperar ver se retorna. Oi, voltamos. Eu perguntei se você acredita numa outra dimensão, numa outra vida. O que é a morte para você? Não me preocupo, não. Não? Coisa que eu não posso responder, eu não vou ficar especulando. Porra, qual a vantagem? Maravilhoso. Não mesmo. Eu sei lá, qual é, rapaz? Imagina que eu imagino um monte de coisa, chego do lado não é nada disso, eu não penso nada. Mas eu gostaria muito de ser recebido por um bando de anjos tocando trombeta e todo mundo jogando tapete para mim, batendo cabeça. Eu não desprezo uma coisa dessa. Não dá para dispensar. A gente, ele está voltando. Não dá para ele voltou. Olha, todo mundo, missão cumprida, aplausos lá do céu, missão cumprida, que bela vida, bem-vindo. Olha, que essa cena demore muito para acontecer, porque a gente precisa de você, lindão aí, arrasando com esse trabalho deslumbrante, com essa cabeça iluminada, com esse pensar o Brasil com tanta qualidade e ao mesmo tempo com tanta despretensão. Muita vida e muito teatro pela frente, que eu ainda vou te dar um abraço pessoalmente. Eu vou gostar, vou te agarrar, viu, cara? Me agarre. Vou me agarrar. Vou te pegar, hein? Vou lhe pegar. Muito legal, obrigado. Eu espero mesmo que a gente consiga, ainda nessa encarnação, ter um contato de terceiro grau. Por favor. Imediato de terceiro grau. Que eu chamo o meu teatro isso, contatos imediatos de terceiro grau. Eu falo para os meus atores, o ator tem um contato de primeiro grau, lá longe. Eu falo para os meus atores, contato imediato de terceiro grau. Ele já sabe que é para horizontalizar e partir para o confronto físico com a plateia.
Então, nós vamos ter um contato imediato terceiro grau, Thiago. É isso. O mais rápido possível. Quando eu estiver no Rio, eu corro para Santa Teresa. Ah, eu te aguardo. Eu te aguardo. Vai Se ser bom Deus quiser. demais. Eu quero reiterar o meu profundo respeito, a minha gratidão pelo que você fez, faz e fará por nós na arte, na cultura, no teatro, pela construção da identidade de um país, porque acho que um país sem artistas não se constrói identitariamente, e você é central nesse processo do Brasil moderno, do Brasil que se pensa, no Brasil que pensa no teatro brasileiro efetivamente. Desde os tempos de oficina, de arena e tudo mais, de lá para cá é só alegria nesse sentido, com todas as dificuldades que se enfrenta e a gente sabe que não são poucas, né, Amir? Mas o tempo todo, o meu caminho é uma tentativa de me conhecer e me identificar. E sempre fazendo com essa força, e sempre muito preocupado com o Brasil. Mas muito preocupado mesmo, querendo fazer o teatro que represente quem eu sou, me identifique, essa coisa toda. Então, eu nunca fiquei de olho, nunca fiquei na praia olhando através do oceano, olhando lá para o lado da Europa, entende? Nunca fiquei. Sempre dei as costas para o oceano, olhando para dentro do Brasil. E é um país muito rico, e uma pena a gente estar vivendo essa tragédia, porque além do vírus, nós estamos tendo que lidar com os vermes, né? Então, eu espero que a gente se livre do verme, do vírus a gente se consegue. Os dois O vírus. verme é uma coisa ruim, tá bom? Olha, Então, sei lá, eu gostei de falar com você. Espero que os seus ouvintes, os seus espectadores também tenham gostado e que tenham tido um número razoável de pessoas para escutar essa nossa conversa, né? com Tá certeza. bom, querido? Te ouvir é sempre aprendizado, é um luxo pessoal para mim, um luxo para o Brasil tê-lo. Gratidão profunda, muito obrigado por tudo sempre. E Evoé. Eu vou, sempre que precisar, é só chamar. Falou, Thiago. Muito obrigado, amigo. Bechara, você é árabe, não é Bechara? Italiano e árabe, mas Então, Bechara sim é árabe. É primo. Patrício, Patrícia. primo. Sim, senhor. Valeu, primo. É isso. Voltamos? Não? Corta. Como Peraí é que que tá sai? Eu não sei sair. travando. Ah, pronto, olha. Beijos. Muito obrigado.